Rádio Difusora é homenageada na Assembleia Legislativa. Diante dos altos índices de acidentes de trânsito no Amazonas, deputados cobram ações mais efetivas dos governos. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver parlamentar faz denúncia com relação ao programa Mais Médicos na região do Alto Solimões. E ainda, deputado José Ricardo defende um salário participativo no estado do Amazonas. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 27 de novembro de 2013. Olá para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Com 65 anos de atividades no Amazonas, a Rádio Difusora recebeu homenagens na Assembleia Legislativa. Marcada pelo compromisso com a notícia, a emissora se tornou referência em todo o estado, quando passou a suprir as lacunas de informação deixada pelos correios e telégrafos, em uma época em que a telefonia para o interior era inexistente. Durante a sessão especial proposta pelo deputado Belarmino Lins, autoridades e parlamentares reconheceram o trabalho dos profissionais da emissora. Lá não existe felicidade que arranha-céu. Fundada por José Cláudio de Souza em 24 de novembro de 1948, a Rádio Difusora começou pequena. Desde o início, a rotina da capital ficou marcada pelo programa Crônica do Dia, comandada pelo próprio fundador e que ia ao ar de segunda a sábado, sempre ao meio-dia. Senhores ouvintes, nossa saudação amiga. Quinta-feira com regência poderosa de Júpiter, a dar aos nativos de Sagitário 24 horas sempre mais favoráveis e sempre mais otimistas. Com o passar dos anos, a rádio cresceu e a programação se tornou cada vez mais diversificada. Hoje é uma das maiores rádios do Amazonas, com programas musicais, jornalísticos e esportivos, e completa 65 anos de fundação. Para celebrar a data, o deputado Belarmino Lins propôs uma sessão especial em homenagem à emissora. Eu tomei a iniciativa de tributar essa homenagem a uma emissora de rádio que é, sem dúvida, o orgulho e a tradição do nosso povo. A Rádio Difusora ela tem uma histórica tradição no meio de comunicação do nosso estado, capitaneada pelas três gerações, José Cláudio de Souza, José Cláudio de Souza Filho e José Cláudio Neto, aliados a tantos outros que fazem dessa rádio um instrumento de bem servir o Amazonas nos meios de comunicação rápida que é a rádio. Os colaboradores da empresa foram representados pelo descendente direto do fundador da rádio, Josué Cláudio de Souza Filho, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, mas que também é radialista. Eu sou radialista há 50 anos e quando eu rememoro os primeiros dias da rádio, uma torre de madeira, um estúdio alugado, um transmissor, o prédio construído com os restos doados do Hotel Amazonas, é que eu lembro que meu pai teve 8 grandes amigos que entraram com 50 contos de réis cada um, e ele com a ideia. E ele nunca tinha visto rádio, era de jornal, mas jornal era muito caro. E ele optou pelo rádio e encantou pelo verbo, né? E são 65 anos que a gente diz de amor no ar. Aquela outra filosofia, plantar amor, colher amigos, ele não é apenas uma filosofia, ele é um ato. O evento também foi marcado pela presença de autoridades. O governador do estado, Omar Aziz, e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, comentaram a longa trajetória da rádio. Os chefes do Executivo Estadual e Municipal reconhecem a Difusora como importante veículo de comunicação amazonense. A Difusora tem uma relação estreita com o povo amazonense, né? Começado pelo nosso querido amigo Josué Cláudio e seguido pela família dele, uma emissora com 65 anos
servindo a população do estado do Amazonas, principalmente a cidade de Manaus, e que todos nós que vivemos nessa cidade, crescemos nessa cidade, quem não ouviu falar no Jornal da Manhã da Difusora, no programa do Josué, no programa do Valdir e outros programas. E é uma rádio que eu tenho um respeito muito grande, porque se ainda nós temos um pouco de futebol amazonense, foi uma das poucas rádios que ficou insistindo, né? A Difusora insistiu com o futebol amazonense. Sempre manteve uma equipe de transmissão, fazendo sacrifício para que isso acontecesse. E a gente tem nela um grande carinho, um grande respeito, e por isso a minha presença aqui hoje. Eu reconheço desde criança os serviços prestados à população, aquela história dos avisos que salvaram vidas, as músicas que geraram namoros, casamentos, enfim, a presença muito forte do interior, na capital, aquela crônica do Josué Pai ao meio-dia, a comunicação do Josué Filho, e depois hoje em dia o Valdir Correia, o Garotinho, ou seja, muita repercussão, uma empresa familiar que está de pé há 65 anos, o que é muito raro no Brasil e é muito raro aqui no estado. Eu só rendo homenagens porque tenho muito carinho por todos que fazem aquele grande trabalho nessa rádio de enorme valia para a nossa sociedade. Diversos parlamentares também parabenizaram os funcionários. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, os últimos 65 anos foram marcados pela parceria entre a rádio e a sociedade. O que fica aqui hoje e o que foi ressaltado é o legado de fazer uma comunicação voltada para o interesse da população, não só com relação à comunicação em si informativa, né, do jornalismo, que a Difusora já está há mais de 50 anos aí fazendo esse trabalho, como também com relação à comunicação social, né, de levar a informação necessária para as pessoas, muitas das vezes mostrando quais os problemas que nós temos na cidade de Manaus. Acho que o legado da Difusora ele tem muito mais a ver com a parte da sociedade nesse sentido mais humano, né, preocupado realmente com o bem-estar das pessoas. Essa é a informação que a Difusora tem nesses 65 anos como característica. Em 2012, mais de 400 motociclistas morreram em acidentes de trânsito, segundo dados do Mapa da Violência. O grande número de acidentes chamou a atenção dos parlamentares da Casa Legislativa. O deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, cobrou na tribuna a ampliação das campanhas educativas de prevenção a acidentes de trânsito, tanto na capital quanto no interior do estado. Dados do Mapa da Violência de 2013 apontam que nos últimos 11 anos, mais de uma pessoa morreu vítima de acidente de trânsito no Amazonas. O estado registrou 4.118 mortes de 2001 a 2011. Destas, 60% foram em Manaus. No Amazonas, a maioria dos mortos no trânsito em 2012 foram motociclistas. O número chegou a 470, seguido dos pedestres, com 142, e ciclistas, com 42. Os dados chamaram a atenção do oposicionista Luiz Castro, que cobrou na tribuna legislativa a ampliação das campanhas educativas para coibir a violência no trânsito. Não é que as campanhas não tenham dado resultado em relação aos acidentes de automóveis. Elas têm dado algum resultado positivo, sim, em relação aos acidentes de automóvel. Elas precisam ser intensificadas, ampliadas, sistematizadas. Aqui em Manaus há um trabalho conjunto do DETRAN com a Secretaria Municipal de Saúde e o Intrans, de prevenção, de intervenção em alguns pontos críticos na vida do turismo, na vinda de festas, locais onde muitos acidentes aconteceram, e as estatísticas comprovam que intervenções naqueles locais com blitz ajudam a diminuir o número de acidentes. Para Marcelo Ramos, que é presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade, o aumento no número de mortes de ciclistas deu-se por um problema estrutural de mobilidade urbana, e parte da contribuição para o aumento das mortes foi pela regularização do transporte de passageiros pelo serviço de mototáxi. O parlamentar cobrou ainda mais fiscalizações da lei seca. Eu entendo que a cidade de Manaus cometeu um erro quando regularizou o transporte de passageiros em veículos de duas rodas. Veículo de duas rodas não é veículo para transporte de passageiros.
Isso faz mal para o trânsito e coloca em risco a população que precisa se deslocar na cidade. Então, a ampliação sem controle desse modal de transporte passageiro faz com que cresça muito o índice de acidentes. Fora isso, nós temos um avanço em relação à fiscalização da lei seca, mas isso precisa ser radicalizado e precisa ser feito com mais eficiência e com mais firmeza. Desde 2008, as motos são as principais causadoras de mortes no trânsito brasileiro, superando o número de pedestres em 25%. Em discurso na Assembleia Legislativa, o deputado Sidney Leite fez denúncia relativa ao programa Mais Médicos na região do Alto Solimões. O parlamentar informou que profissionais do programa estão recebendo do governo cubano o repasse de apenas R$ 600, quando o governo brasileiro aloca R$ 10 mil para Cuba. O deputado Sidney Leite afirmou em plenário que a situação foi constatada por meio de relatos obtidos de médicos durante viagem realizada na semana passada a municípios do Alto Solimões. Na região, profissionais do programa Mais Médicos estão recebendo do governo cubano o repasse de apenas R$ 600. O parlamentar disse estar preocupado com o andamento do projeto, pois os profissionais estão passando dificuldades para comprar produtos de uso pessoal. Sidney Leite destacou ainda que o custo de vida no interior do Amazonas é mais elevado. O governo brasileiro repassa R$ 10 mil para o governo cubano. As prefeituras garantem a hospedagem e alimentação. E somente, senhor presidente, R$ 600 é o valor destinado para os médicos que atuam naquela região do Alto Solimões. Não posso afirmar no Amazonas, porque eu não tenho essa informação, mas é o valor repassado por esses médicos, segundo informação desses profissionais que estão atuando lá naquela região do Alto Solimões e que isso demonstra claramente essa prática que não é uma prática recomendável. A microrregião do Alto Solimões engloba 9 municípios. As principais cidades são Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Santo Antônio do Içá. Senado Federal realizou na manhã de ontem, terça-feira, por meio de videoconferência, um seminário para discutir o papel das ouvidorias legislativas. O Senado Federal realizou na manhã desta terça-feira um seminário dedicado a discutir o papel das ouvidorias legislativas. Servidores da ALENHAM acompanharam o evento por meio de videoconferência. Um dos principais temas abordados foi a importância das ouvidorias na ampliação da participação popular nas decisões do Poder Legislativo. Isso aproxima a população junto ao Poder Legislativo na consolidação dos projetos de leis, né? Isso traz as demandas populares, entendeu? Aonde você pode desenvolver um projeto dentro da Assembleia Legislativa com as necessidades reais da população. Porque muitas vezes os projetos são feitos em termos de teoria, né? Teoria e não vai na prática. E quando você ouve a demanda da população, ouvindo as problemáticas delas lá no local dela, você faz um projeto equilíbrico que vai realmente ansiar a necessidade dessa população. Vamos agora ver a previsão do tempo para alguns municípios do estado do Amazonas. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu encoberto a nublado. A temperatura mínima será de 19 e a máxima de 22 graus. Para o município de Anamã, a previsão é de céu nublado, a temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 33. Em Barreirinha, a previsão é de céu com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 30 graus. E veja a seguir, deputado Marcelo Ramos afirma que a falta de infraestrutura em Manaus para receber a Copa de 2014. Não saia daí, voltamos já.
A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos. Os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A falta de infraestrutura do Estado para receber a Copa, o maior evento do mundo, foi criticado pelo deputado Marcelo Ramos. De acordo com o parlamentar, não houve reordenamento do centro da cidade. E o governo do Estado não fará mais o projeto de sustentabilidade previsto para ser implantado na Arena da Amazônia. Marcelo Ramos, deputado estadual pelo PSB, criticou a falta de infraestrutura para receber a Copa do Mundo. De acordo com o parlamentar, as obras de mobilidade urbana que estavam previstas para serem realizadas não foram feitas. Apenas uma reforma na arena, uma reforma no aeroporto e uma obra da arena que não servirá para nada um dia após a Copa do Mundo. Infelizmente, o que restará desse evento Copa do Mundo em Manaus, que tanta expectativa gerou para que fosse indutor de obras de infraestrutura e de reordenação urbanística da cidade, no final sobrará uma arena, a reforma do aeroporto e uma dívida de mais de R$1 bilhão para ser paga com o suor do trabalho do povo do Amazonas. Ramos criticou ainda o fato de o projeto da Arena da Amazônia não ser sustentável, conforme estava previsto no projeto inicial, o que, segundo o parlamentar, deveria gerar economia aos cofres do Estado. A Arena foi anunciada para os amazonenses e para o mundo como uma obra sustentável, que boa parte da energia utilizada por ela seria decorrente da geração de energia solar, e agora o governo anuncia que abandonou o projeto de sustentabilidade. E aí duas explicações precisam ser dadas. Primeiro, a absurda falta de planejamento. Eles dizem que não terá a obra de sustentabilidade por causa das chuvas. Parece até que só começou a chover em Manaus em novembro, dezembro e janeiro agora. E segundo, eles precisam explicar se não haverá o projeto de sustentabilidade, quanto isso reduzirá nos custos da obra. Porque é óbvio que quando a obra foi concebida incluindo esses custos. Marcelo Ramos irá ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União solicitar que seja realizada uma auditoria para verificar o que foi feito com o dinheiro que será investido nas obras previstas para a Copa, já que havia sido aprovado um aditivo de R$100 milhões para garantir o desenvolvimento do projeto de forma sustentável. O deputado José Ricardo defendeu um orçamento participativo no Estado. O parlamentar quer que audiências públicas sejam realizadas para ouvir a população, antes mesmo que a matéria seja encaminhada para a Assembleia Legislativa. Marcelo Ramos e Luiz Castro querem a aprovação da PEC do orçamento impositivo.
Foi no pronunciamento da sessão plenária desta terça-feira, dia 26, que o líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, defendeu que sejam realizadas audiências públicas com a participação da população para que os cidadãos conheçam e opinem sobre o orçamento do Estado, antes mesmo que a matéria seja encaminhada pelo governador do Amazonas para apreciação na ALE. Segundo o parlamentar, o debate do orçamento está assegurado na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é descumprido pelo atual governo. Participativo significa o Poder Executivo criar os meios para a população participar do debate, conhecer a proposta, verificar emendas, sugestões, prioridades. Nós precisamos caminhar para isso aí. É o projeto que eu tenho nesta casa desde 2011, que está parado e que não anda. Que, portanto, esse é o caminho correto. Ouvir do povo, que é o dono do dinheiro, o que fazer com o dinheiro público. Em a parte ao discurso de José Ricardo, os deputados Marcelo Ramos, do PSB, e Luiz Castro, do PPS, defendem a aprovação da proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo. A PEC prevê que 0,54% do orçamento do Estado sejam destinados para que os parlamentares do Poder Legislativo indiquem em que a verba será aplicada. Para os deputados, o orçamento impositivo é um primeiro passo para que os debates sejam realizados na elaboração do orçamento estadual. Eu penso que o orçamento impositivo ele é um passo importante, o primeiro passo, que é garantir as emendas parlamentares, mas o passo seguinte tem que ser dado, que é garantir também que a população possa decidir a aplicação de parte desses recursos do orçamento e que também essa parte do orçamento decidida pela população também tenha uma natureza impositiva. Eu tenho certeza que nós daremos o primeiro passo e que outros virão. Democracia e de afirmação do parlamento. Se nós não podemos sair da situação hoje, que é muito ruim, para a situação ideal, mas podemos dar um passo positivo nessa direção, por que não fazê-lo? Eu acho um pouco incoerente defender o orçamento participativo e não fazer do impositivo um primeiro passo para esse orçamento ser efetivamente participativo. É um passo pequeno, mas é um passo importante na direção da democracia, da participação da sociedade e da afirmação do direito e do dever de cada parlamentar de bem representar a sociedade na discussão e na elaboração do orçamento público. Para José Ricardo, os deputados têm um trabalho apenas de fiscalizar as ações do governo do Estado e não de executar. Por isso, o parlamentar é contra o orçamento impositivo. É para o Legislativo ficar contente porque o parlamentar agora vai ter uma outra emenda para indicar um outro lugar. Nosso papel não é esse, o nosso papel é fiscalizar o Executivo, nosso papel é fazer com que o Executivo discuta o orçamento como um todo com a população. Nosso papel é poder legislativo, é fiscalizar. Nós não somos poder executivo para estar preocupado em executar tal obra, que agora o governador vai fazer uma grande benesse para ajudar os deputados nesse aspecto. O deputado José Ricardo anunciou que semana que vem realizará audiências públicas nas zonas Norte, Leste e Oeste para ouvir a população em relação ao orçamento do Estado. A produção de pirarucu no Amazonas foi o tema do discurso do deputado Orlando Cidade durante sessão plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas. O parlamentar destacou a assinatura pelo governador Omar Aziz do decreto que disciplina a criação de pirarucu em piscicultura no Amazonas. Segundo Cidade, a legislação é um importante impulso para alavancar a criação de pescado no estado. Atualmente, a última colocada entre os estados da região norte. O pirarucu, que chega a medir até 3 metros e pesar 200 quilos, tem a pesca proibida por legislação federal em rios do estado desde 2006. O peixe só pode ser comercializado se for oriundo de piscicultura, devidamente registrado e acompanhado de comprovante de origem, além da pesca de caráter científico e capturada em áreas de manejo de lagos autorizados pelo IBAMA. Em discurso no plenário Rui Araújo, o deputado Orlando Cidade, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, destacou o decreto do governo do estado que regulamenta a criação do pirarucu. Os criadores registrados no IPAAN têm 180 dias para comparecer ao órgão para regularizar os criadouros de peixe. O deputado Orlando Cidade afirmou que esta é a oportunidade para que piscicultores do Amazonas que produzem ou querem produzir o pirarucu possam requerer a legislação, atendendo lei ambiental que passou a ser mais flexível. Tudo para gerar emprego e renda à população do interior do estado. O governador Omar Aziz recentemente fez esse decreto, foi publicado,
que dá oportunidade aos piscicultores, principalmente piscicultura de pirarucu, se legalizar. Está dando um prazo de 180 dias para que todos se legalizem e venham criar peixe de maneira sustentável dentro da legalidade. Ainda sobre a produção do pirarucu, o parlamentar criticou ainda o processo de salga do pescado abatido no estado. Segundo ele, a técnica é ultrapassada e mesmo o bacalhau, o produto que inspirou o bacalhau da Amazônia, é vendido dessalgado. Orlando Cidade defendeu a produção do pirarucu seco. Durante sessão plenária, a deputada Conceição Sampaio falou sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A parlamentar destacou as ações realizadas em Manaus. Os 16 dias de ativismo feminino é uma mobilização em todo o mundo que busca eliminar as formas de violência contra a mulher. Na sessão plenária, a deputada Conceição Sampaio, presidente da Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa, lembrou das ações realizadas em Manaus. No dia de ontem, estivemos na Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, numa reunião de todos os movimentos de mulheres. Em seguida, a Assembleia promoveu um grande debate falando do funcionamento do juizado de combate à violência que nós, mulheres, infelizmente, ainda sofremos nesse país. À tarde, na Praça do Congresso, mais um ato público da União Brasileira de Mulheres e, durante até o dia 10 de dezembro, uma grande programação estará sendo executada. A parlamentar lembrou ainda da campanha Laço Branco, que terá participação ativa da Comissão da Mulher da ALEAN e será realizada no dia 6. Essa é uma campanha que envolve os nossos homens, os homens de bem, porque nós sabemos que nenhuma violência precisa ser continuada. Porque na violência não é só a mulher que perde, na violência a mulher perde, na violência o homem perde, mas, Padre Mauro, certamente que na violência quem mais perdem são os nossos filhos. E nós precisamos resgatar a sociedade brasileira, precisamos destruir essa mancha que cai sobre a nossa sociedade. O líder do PPS, Luiz Castro, apoia a campanha. Eu acho que nós, homens de boa vontade, homens que têm uma cultura que limita o machismo, dizer que não somos machistas é hipócrita, porque nós herdamos essa cultura, mas nós precisamos trabalhar contra a violência, precisamos trabalhar a favor da paz. Portanto, eu sou contra a violência do homem em relação à mulher, favorável a que trabalhemos culturalmente um novo momento de respeito à mulher brasileira, à mulher amazonense, e que a gente aprenda em casa, que é uma covardia. É algo absolutamente inaceitável o homem bater em mulher, por qualquer motivo. Os 16 dias de ativismo seguem até o dia 10 de dezembro. Vamos para a agenda parlamentar. E hoje acontece uma sessão especial para a entrega de título de cidadão do Amazonas ao empresário Ronaldo Tiradentes, no plenário Rui Araújo, às 11 horas da manhã. A autoria do deputado Arthur Bisneto. E às 8h30, a diretoria da Escola do Legislativo inicia cursos com a realização de uma palestra sobre educação cidadã para idosos do Armando Mendes e Coroado. A Ouvidoria Corregedoria realiza no auditório Belarmino Lins, à 13h, a caravana de ouvidorias Etapa Norte, para debater sobre disseminação de informações com foco na atuação sistemática, escuta e troca de experiências e vivências sobre a realidade regional das ouvidorias públicas brasileiras. A Câmara Técnica de Gestão Estadual faz reunião no mini plenário Natanael Rodrigues para debater sobre o Pacto Nacional pelo enfrentamento à violência contra a mulher, das 2 às 5 horas da tarde. E ainda a Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia faz reunião sobre o fortalecimento da hidrovia Amazonas-Solimões, no auditório Bete Azizi, às 2 horas da tarde. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia ou canal 18 AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse programa, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima quarta-feira para você e fique com a sessão plenária de hoje. Tchau, tchau.